com a palavra nesse instante pelo pastor Daniel Raso, que está nos visitando esta manhã aqui na rádio. Em seguida voltaremos dando sequência da programação. Vai falar, pastor Daniel Raso. Vamos ouvir. Pronto? Nesta tarde abençoada, eu quero cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor e quero já decretar uma bênção sobre cada lar, sobre cada família, e crer que o Senhor nosso Deus está conosco nessa tarde, nesse dia tão abençoado. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor Daniel Pereira, que é o radialista desta rádio, desta emissora. Deus continue abençoando essa programação poderosamente. E rapidamente aqui eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 5, versículo 2 e versículo de número 5. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Veja os irmãos que sobre esta palavra e que Jesus estava delegando sobre a pessoa de Pedro, pois sabemos que mediante o ministério de Jesus, ele começou a acolher as pessoas, acolher homens para formar o seu colégio apostólico, os seus discípulos, formar os seus 12 discípulos. E quando nós começamos a olhar para a chamada de Pedro, nós entendemos que esta chamada foi debaixo de uma grande frustração, pois Pedro era um homem que tinha uma experiência vasta no que diz respeito à pescaria. E quando o Senhor apareceu para Pedro, o Senhor então o viu na beira de um grande lago. E Pedro estava nesse momento frustrado, pois não havia pescado absolutamente nada. Interessante notarmos de que o versículo 2 nos diz de que os pescadores, aqueles que ajudavam, auxiliavam a Pedro, estavam lavando as redes, como que dizendo que não tinha nada para contar, não tinha novidade para contar, não tinha bênçãos para contar, não tinha resultado para contar. É nesta hora que o Senhor Jesus se apresenta e diz a eles: vamos novamente voltar ao lago, ao mar. E Pedro então, vendo que ele havia pensado toda a noite, era o período em que o homem, era o período em que o pescador não tinha como não pescar nada, mas aquela madrugada foi frustrante. Quem sabe você que está do outro lado me ouvindo, você tem também tido noites frustrantes, você também tem tido momentos frustrantes em sua vida, momentos em que não tem tido resultado, ora, mas não acontece, bate, mas a porta não se abre, chora, mas parece que não há resposta. Mas eu quero que você saiba nesta tarde ou manhã ou noite, de que Deus, de que Jesus, ele chega em nossa vida, em momentos de decepção, em momentos de frustração em que nós pensamos que não há mais saída, e nos pede novamente para nós voltarmos ao grande mar, porque a pescaria, a bênção, quem dá é Deus. Veja que Pedro então disse: Mestre, trabalhamos toda a noite e não pescamos absolutamente nada, mas porque tu mandas, porque tu dizes, nós iremos jogar a rede. Eis aí a confiança de Pedro, porque se Pedro simplesmente guardasse a rede, Pedro não viveria o momento dele, de Deus em sua vida. Se Pedro não confiasse na palavra de Deus, Pedro não experimentaria o milagre. Se Pedro não se apegasse à palavra de Jesus, Pedro não vivenciaria a provisão de Deus para a sua vida. Mas embora Pedro havia sido cansado, estava cansado, embora Pedro estava bastante fadigado, embora Pedro estava bastante decepcionado, Pedro mesmo assim encontrou forças dentro de si para levantar a cabeça e confiar na palavra de Deus. Sabe, ouvintes, que este é o momento em que nós tomemos por reflexão. Quando nós procuramos com nossas forças, quando nós procuramos com a nossa própria consciência, quando nós procuramos com a própria influência, resultados estes que nós não alcançamos. Mas Jesus nos diz em sua palavra que é sobre a palavra dele é que nós vamos vencer.
é sobre a palavra dele que nós vamos alcançar o objetivo. É sobre a palavra dele que o mal vai sair, que a calmaria vai acontecer, que a multiplicação vai acontecer, que a salvação também vai acontecer. Veja que Jesus, em alguns momentos, somente decretou sobre a sua palavra a libertação. O centurião de Cafarnaum disse: mestre, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra para que o teu servo seja curado. Jesus disse então: homem, vai, porque já aconteceu o milagre. A mulher cananeia disse: mestre, eis que a minha filha está violentamente tormentada. Senhor, diga somente uma palavra para que a minha filha seja curada. É interessante notarmos que foram pessoas que procuraram recursos, foram pessoas que procuraram outras portas, foram pessoas que procuraram outras pessoas sobre a sua influência. Porém, no último estágio, no último momento, eles confiaram na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que vai te fazer vencer. A palavra de Deus é o que vai te fazer levantar. A palavra de Deus é o que vai fazer você mudar a sua vida, mudar a sua família, salvar a sua casa. Pedro, neste momento, sobre o seu recurso próprio, pescou, foi para a pescaria e toda a noite não encontrou absolutamente nada. Mas quando Jesus apareceu, Pedro soube em quem confiar. Nesta tarde, manhã ou noite, quem sabe, você tem que saber em quem confiar. E confiar é só em Jesus. Confiar só em Jesus. O salmista disse que elevaria os olhos para os montes. Mas de onde viria o socorro dele? Versículo 2 ele disse que o socorro dele vinha do Senhor que fez os céus e a terra. Neste momento, eu não sei a tua situação, eu não sei o teu momento, eu não sei a provação que você esteja enfrentando, mas eu sei de uma coisa: Jesus chegou e confie nele. Jesus chegou e deposite nos pés dele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque ele tem o melhor para você e para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.